Boa noite, amada igreja. Vocês viram que ser líder da comunicação tem suas vantagens, né, irmãos? Foi por pura vontade deles, eu não tive nada a ver com isso. Amém, meus queridos? Acabamos de vir de dias intensos na presença do Senhor, né? Foram 7 dias. E na terça-feira, o pastor Zaga me chamou no final do culto e falou assim: olha, você escapou de pregar nas primícias, mas domingo é você. Falei, amém, né? E o nosso pastor, né, eu quero que vocês estejam orando por ele. Ele saiu de merecidas férias, ele vai estar descansando e merece. Obrigado, Otávio. E merece, viu, querido? Se eu brincava de manhã, você já mandou? Acorde de madrugada e ore para ele, e ore por ele, e mande mensaginha: estou orando por você. Ele responde na hora, 1, 2, 3 horas da manhã. Dá vontade de falar: não, pastor, volta a dormir, estou cobrindo o seu sono, né? Então é um homem pronto a atender, pronto a servir, e é digno dessas férias, amém? Então ore para que seja bênção, ore pela vida deles, amém? Estenda sua mão para cá, quero que você ore por mim. Eu estou com uma tosse, cedo, graças a Deus, acho que não foi difícil de pregar, mas eu quero que você ore pela minha vida, pela minha saúde. Levante sua voz, eu quero ouvir você orando. Peço para que o Senhor seja claro na comunicação, que o Senhor me dê graça, que não haja ruído na comunicação, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale através de nós. Pai, que privilégio estar aqui, Senhor. Que privilégio poder servir na sua casa, que privilégio é, Senhor, começar a semana na tua casa, Senhor. Já estávamos aqui de manhã te adorando, Senhor, mas que privilégio é ter uma casa de oração para estar, Senhor. Em nome de Jesus, venha abençoar essa mensagem, venha abençoar esse momento, Senhor. Que eu seja claro, que o Senhor realmente fale ao coração das pessoas, Pai, que nós possamos queimar por Ti, Senhor, que nós possamos ser incendiados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém, querido? Abra comigo o livro de João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 25. O João 3 é um capítulo muito conhecido, mas eu queria ler um pouquinho depois. João 3,16, né? Acho que marca toda a trajetória cristã. Mas João 3, a partir do versículo 25, diz assim: então se levantou uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Esse João que está falando é João Batista, tá? Foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Presta atenção no que João disse: eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala a terra. Aquele que vem do céu é sobre o céu. Amém, querido? Esse texto começa com os discípulos de João falando assim, ó, chamando João, e eu acredito que por muita inocência ali, eles falam assim: João, sabe aquele homem que você batizou? Aquele que você comenta? Ele abriu uma igreja também, ele está batizando também. E eles acharam que eles iam criar alguma advertência, ou que ia ter ali, que João ia ficar enciumado, porque Jesus estava batizando. Ele falou: não, peraí. Aí eu acredito que ele sorriu e falou: não, vocês não estão entendendo. Eu não sou o Cristo, mas ele é. João não tinha nenhum problema. Os discípulos dele uma vez falaram assim:
Jesus estava passando os discípulos de João. Imagina assim os discípulos, as pessoas que caminhavam, ele falou assim, viu, segue esse homem aí, é ele que você deve seguir. Então João ali não teve problema, mas ele começa a falar sobre a função dele. Ele começa a falar para os discípulos, fala assim, olha, eu, como no final a gente leu, fala assim, eu sou da terra e a minha mensagem é da terra, mas quem vem do céu é ele. Eu não sou o Cristo, mas ele é. A noiva é do noivo, mas eu sou o amigo do noivo. E eu queria falar com você sobre essa função, o amigo do noivo. Se você caminha, tem uma caminhada cristã, você já deve ter ouvido esse termo. Tem música, tem CD, né? É muito profundo isso. E só para você entender o que é ser amigo do noivo. Na cultura judaica da época, o amigo do noivo, ou paraninfo, uma espécie de padrinho, tinha um papel importante para o casamento. Ele era responsável por ajudar nos preparativos, cuidar da noiva e garantir que tudo estivesse pronto para o encontro entre o noivo e a noiva. O amigo do noivo também não buscava protagonismo. A sua alegria estava em ver o noivo feliz. Então, como é que funcionava? Quando o noivo pagava o dote, encomendava e arrumava e arranjava o casamento, ele não via mais a noiva. E eles se preparavam e os dois se preparavam. Só que teria que ter um canal de comunicação. Como naquela época não tinha WhatsApp, não tinha videochamada, não tinha nada disso, entra nessa função o amigo do noivo. Então o amigo do noivo, eu dei outro exemplo de manhã, mas o pastor Lore não está aqui, vou pegar o pastor Adler e a pastora Noelle. O Adler vai casar com a Noelle, então eu chego para a Noelle, olha, o Adler mandou esse presente. Olha, o Adler, ele trouxe essa poesia para você. Aí eu vou para a Noelle e falo assim, Noelle, olha, eu vou para o Adler e falo assim, olha Adler, está aqui um presente da Noelle, está aqui o perfume dela, uma lembrança dela. Aí eu vou para a Noelle e falo assim, olha Noelle, você sabe cozinhar? O Adler come, e ele gosta de comer. Então a função do amigo do noivo era fazer esse caminho, essa comunicação. E o que acontecia naquela época é que muitas vezes a noiva se apaixonava pelo amigo do noivo, porque o amigo do noivo estava sempre ali. Nós vamos falar de características do amigo do noivo, mas o amigo estava ali, presente, estava guardando, estava protegendo, aconselhando. E muitas vezes a noiva e o noivo se confundiam. E a noiva começava a gostar do amigo do noivo. E o amigo do noivo também muitas vezes gostava da noiva, se apaixonava para a noiva. E como eu sempre brinco, né, uma das palavras que eu ensinei à liderança dessa igreja é que o óbvio precisa ser dito. Então quando eu estou falando sobre o noivo, eu estou falando de Cristo, amém? Quando eu estou falando de noiva, eu estou falando da igreja de uma maneira coletiva, não do CNPJ, não da instituição Expansão Church, mas da igreja, de nós como um corpo. E quando eu estou falando de amigo do noivo, estou falando de eu e você, na individualidade, no nosso dia a dia, como uma função do cristão, como parte do cristianismo dentro de nós, o amigo do noivo, ou seja, aquele que prepara a noiva para o noivo, a igreja para Cristo. E hoje nós vemos alguns problemas de igreja, exatamente porque se perderam aí. Porque o amigo do noivo acha que é dono da noiva, acha que é dono da igreja de Cristo, acha que é ele que manda. E essa igreja, ela é de Cristo, querido. A noiva é do noivo. João deixa bem claro isso. Eu sou só o amigo do noivo. E para nós não cairmos, né, na falha, eu queria alinhar com todos essa noite sobre algumas características e pontuar algumas coisas que nós, como cristãos e como amigo do noivo, temos que ter na nossa vivência cristã. Amém? O primeiro ponto, a primeira característica do amigo do noivo é entender o seu propósito. Ele não compete com o noivo, mas se alegra em ver o noivo exaltado.
No versículo 29 que nós acabamos de ver, João fala assim: aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente o ouve. Alegra-se muito com a voz do noivo, esta minha alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu diminuir. Tudo que o amigo do noivo faz, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, devem apontar para o noivo, devem apontar para Cristo. Então, o amigo do noivo, e como nós estamos falando de Cristo, alguém que é amigo de Jesus, como Abraão, como Moisés que conversava face a face, amigo de Deus. O amigo de Deus, ele tem que ter uma devoção. O amigo do noivo, ele tem que ter uma devoção. E se você procurar no dicionário essa palavra, devoção significa apego sincero e fervoroso. Eu brincava com os adolescentes quando eu falei sobre devoção, falava, é aqui que o bicho pega. Porque apego, não, nós somos apegados ao Senhor, nós amamos ao Senhor. Mas aqui está falando de um apego sincero e fervoroso, querido. Então devoção tem a ver a queimar, tem a ver a ser apaixonado. É muito mais do que só um apego, é muito mais do que só uma proximidade. Eu gosto de Deus. Não, querido. É um apego fervoroso, uma paixão, algo que consome os nossos corações. Jeremias falou, olha, eu já pensei, Jeremias um dia ele chuta o pau da barraca, ele fala assim, eu estou cansado, toda vez que eu fui enganado, ele fala para o Senhor, eu fui enganado. Jeremias era um cara que reclama, ele até um livro de lamentações de Jeremias, e ele fala assim, Senhor, eu fui enganado. Eu achei que servir o Senhor ia ser só glória, aqui eu estou brincando, mas ia ser bênção, mas toda vez que eu venho falar aqui são palavras duras, mas quando eu penso em não falar o seu nome, há um fogo dentro de mim que consome até os meus ossos. Então o amigo do noivo deve queimar por devoção para o noivo, ele deve fazer tudo para apontar a Cristo. O propósito dele é fazer com que a noiva se apaixone mais, o propósito dele tem que estar bem fixo na cabeça dele, amém? A noiva é de Cristo, o amigo do noivo precisa entender que toda honra, toda glória deve ser dado ao noivo e não a ele. Eu louvo a Deus por essa casa de oração, eu louvo a Deus por esses pastores que não brigam entre si, pelo contrário, né? Quando nós estamos aqui à frente, nós não estamos sozinhos, nós que estamos pregando, olha, tem um pastor orando, tem um pastor intercedendo, querido, porque nós não estamos sozinhos, porque o nosso cuidado, o nosso propósito é apontar para o noivo, o nosso propósito é fazer com que todos conheçam o noivo, amém, querido? O segundo ponto, e para mim é um dos mais importantes, é entender o coração do noivo. O amigo do noivo deve saber o que agrada o coração do noivo para preparar a noiva. João Batista se coloca nesse versículo que nós lemos, em João 3, que ele é o amigo do noivo. Por quê? Porque em Isaías foi profetizado, voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então João sabia que ele era o homem que foi profetizado em Isaías para preparar o caminho. Então ele fala que ele é o amigo do noivo, porque ele vai preparar a noiva. João Batista se comparou com o amigo do noivo, porque a função dele foi de preparar a igreja para a vinda de Cristo. Mas pastor, essa é a função de vocês, pastores, líderes. Não, querido, conhecer o coração do noivo é uma função do cristão. Como eu falei, no coletivo nós somos a noiva, querido. E eu falei de manhã, eu sempre me identifiquei, eu sempre tive muita facilidade sobre entender essa relação de Cristo sendo noivo e eu sendo a noiva. Porque isso mexe comigo, porque isso é um sentimento de paixão, é um sentimento de amor, é de um anseio. Uma noiva, ela quer ver o noivo, ela assumiu mais um compromisso e está contando os dias para casar. Esse é o sentimento do noivo e da noiva. Então quando se coloca Cristo como noivo e nós como Cristo como noivo e nós como noiva, eu falo, é isso que eu sinto, Jesus, eu anseio por te ver, eu anseio querer. Mas um dia o Senhor falou assim, sabe filho, mas você não é noiva sozinha,
A minha igreja é a noiva. Você é meu filho, mas a minha igreja é a noiva. Então, querido, cabe a nós, amigos do noivo, no individual, entender o coração do Senhor, entender o que o Senhor quer, entender o que agrada, entender o que o Senhor quer da sua igreja, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer da sua casa, porque nós somos amigos do noivo. Como é que nós vamos passar o que o amigo do noivo quer, o que o noivo deseja? Somente sendo amigo, sendo íntimo, se relacionando. Moisés falava face a face com o Senhor, e você conhece a história. Mas eu gosto da vida de Josué, porque a Bíblia diz que ele ficava à porta da tenda o tempo todo. Eu fico imaginando que aquele jovem Josué, na época, ele falava assim: ô Senhor, o Senhor está batendo um papo aí com Moisés, mas se quiser eu estou aqui. Porque aquele homem também, ele estava em prontidão. Não foi Deus que escolheu Josué, mas Josué estava disposto, estava disponível. Josué nunca, ele sempre estava disponível ao Senhor. E você vê toda a trajetória dele. Mas aquele jovem, na época, ele ficava na porta da tenda. Eu acredito que querendo ouvir o bate-papo de Moisés e Deus. Ele queria fazer parte daquilo, e nós temos que querer fazer parte, querido. Nós temos que entender o coração do Senhor, querido. E não se limita à sua igreja, não se limita à sua casa, mas se limita a Sorocaba, querido. Ou melhor, nem a Sorocaba. Mas eu falo assim: Senhor, o que o Senhor vai fazer em Sorocaba? Nós queremos fazer parte. Nós queremos estar nesse movimento, Senhor. Vem nos usar, Senhor. Vem falar aos nossos corações, vem nos ensinar, Senhor, vem nos preparar para o movimento que o Senhor está fazendo na cidade de Sorocaba, Senhor, para o movimento que o Senhor está fazendo no estado de São Paulo. Então, entender o coração do noivo para preparar a igreja, querido, entender o que o Senhor quer e discernir o tempo. Mas pastor, como é que eu faço isso? Relacionamento. João 3,16, você subiu um pouco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Por quê, querido? Porque Ele criou e Ele restaurou. Cristo restaurou o nosso relacionamento com Deus. Amém? Deus é relacional. Eu postei o devocional do pastor Anderson Bonfim. Não, nosso Anderson. O Anderson Bonfim, do dia 10, que era também o mesmo capítulo que eu tinha lido aquele dia, que era Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar, querido. Por isso que quando Jesus ora: Pai nosso que estás no céu, Israel se escandaliza e fala assim: não, mas peraí, Deus é Deus. Porque Israel tinha um Deus, mas ainda não tinha um Pai. E daí Jesus vem e fala assim: ó, Ele é o Pai. Eu sou filho de Deus, mas você também vai receber o direito de ser chamado de filho e filha. Então a única maneira de conhecer o coração do noivo é se relacionando, é lendo da tua palavra, é gastando, investindo tempo em oração, investindo tempo em adoração, investindo tempo no Senhor, querido. Essa é a maneira de entender o coração do noivo. E por que nós precisamos entender o coração do noivo? Para preparar a noiva. João Batista veio para preparar o caminho. E nós, como amigos do noivo, viemos para preparar a noiva. O amigo do noivo deve contar os feitos e as maravilhas do noivo e fazer com que a noiva se apaixone ainda mais. A noiva deve ansiar se encontrar com o noivo. Apocalipse 19:7 diz assim, não precisa abrir: alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque a bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que vestisse um linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Então a nossa função, querido, e novamente não estou falando dos pastores, dos líderes, porque a parte mais fácil do cristianismo
ou desse evangelho que nós vivemos, é pegar o microfone aqui e falar, querido. Porque eu posso falar aqui, mas você não está vendo a minha vida. Eu posso falar qualquer coisa aqui, você vai falar amém, mas e o que eu estou vivendo na minha casa? Mas nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso caminhar da nossa vida, nós temos que preparar as pessoas. Ou seja, nós temos que fazer com que as pessoas olhem para nós e falem assim: o que ele tem de diferente? O que acontece? Por que ele é diferente? E daí a gente fala: olha, eu tenho a Cristo. Eu trabalhava numa empresa e eu tinha um chefe que falava muito palavrão. E o pastor Rafa sempre fala isso sobre o senso de localização, querido. E eu tinha uma sala, a minha sala, e a sala era minha, mesmo ele sendo dono da empresa, a sala era minha, a autoridade era minha. Então, às vezes ele chegava e falava: posso fazer reunião aqui na sua sala? Eu falei: pode. Aí ele começava a conversar, fazer reunião, e falava: cara, maneira no palavrão? Ele respeitava. Aí quando a gente foi para home office, ele me ligava e falava assim: nossa, que saudade de levar xingo seu que eu tô, que eu não podia falar um palavrão do seu lado que você me repreendia. Por quê, querido? Porque nós temos que deixar a marca nas pessoas, porque nós precisamos não só apontar para Cristo, entender o nosso propósito como amigo do noivo, mas nós temos que falar dos grandes feitos, contar o que Cristo fez em nós, contar como Ele agiu, como Ele mudou a nossa história, como Ele mudou as nossas vidas, e fazer com que a noiva se apaixone. Eu brinco que eu sou um cara muito feliz, muito alegre, eu brinco bastante, porque é um combustível dentro de mim chamado gratidão, querido. Gratidão. Se você conversar com a pastora Antônia, se você conversar com as minhas tias, elas vão falar assim: de toda a família, todo mundo cristão, filho de pastores, né? Meu avô era pastor. Ela vai falar: o Mateus é o que menos tinha chance de ir para a igreja, por causa dos pais. Porque meus pais tinham uma vida errada. Minha mãe engravidou, imagine, em 1983, né? Não vamos ficar tão velho assim. 1983, minha mãe estava grávida, filha de um pastor, já estava grávida antes do casamento. Aí o Senhor olhou para mim e falou assim: eu vou fazer você referência de homem e de marido. E você vai ser referência para jovens, mesmo estando num lar destruído, mesmo seu pai adulterando, mesmo seus pais separados, eu vou fazer de você referência. Então, querido, quando eu sou feliz, quando eu sou alegre, é por gratidão. Eu sou aquele menininho do Reels: olha o que Deus fez comigo, igreja. Porque Ele mudou a minha história e eu tenho que contar, querido. Eu tenho que ser grato, eu tenho que impactar as pessoas com o que o Senhor é capaz de fazer. Então eu não só estou preparando a noiva, mas eu estou fazendo com que ela se apaixone mais. Querido, é maravilhoso sentar na mesa de alguém apaixonado por Jesus. É maravilhoso. Tem um casal de amigos nossos, foram padrinhos de casamento meu. Eles são missionários, a Gi e o Gé. O nome dele é Eric Van Jefferson. E eles largaram tudo. Tem uma casa, tinha carro. Ela trabalhava num banco. Ele trabalhava também ganhava bem. E de repente eles largam tudo. Pegam os 2 filhos pequenos na época e vão para Projeto Meninas dos Olhos dele. Depois eles foram para o Sudão. Mas eles vão para a Romênia comprar prostitutas. E quando eu sento com aquela família, e são amigos íntimos, eu falo: meu Deus, eu preciso me converter. Porque é um evangelho que eles vivem, que a gente não vive, que eu não vivo. Eu celebro porque eu troquei de celular, e ele celebra porque ele comprou uma prostituta. E não tem nada de errado, eu não quero jogar um peso em você, de você ter um celular novo, amém, meu querido? Mas sentar com uma pessoa apaixonada por Jesus impacta as nossas vidas. Sentar com uma pessoa que ama Jesus é maravilhoso. A Ana e Humberto está aqui na frente.
A gente escreveu vários projetos juntos esse ano, né, Ana? E sentar com eles e começar a escrever coisas para a igreja, querido, a gente sai incendiado. A gente sai dos nossos encontros, já manda mensaginha para Ana: Ana, que tempo precioso, que maravilhoso estar com vocês. Porque é maravilhoso você sentar com alguém que é apaixonado por Jesus, e também é maravilhoso você ser essa pessoa apaixonada por Jesus, querido. Você impactar as pessoas, você ser íntegro em todo momento, até quando ninguém está vendo, você impacta as pessoas. E nós estamos aqui para impactar, para inflamar, para incendiar e para preparar na noiva. Eu queria que você entendesse a importância de quem prepara a noiva. Abra comigo o livro de Esther. O livro de Esther mostra duas rainhas que foram preparados por pessoas diferentes, que foram realmente criadas por pessoas diferentes. Esther capítulo 1, versículo 12. Se você não está achando o livro de Esther, toda segunda-feira nós temos aula de teologia, você vai ficar craque. As inscrições estão abertas, né, pastora Ju? As inscrições estão abertas. Não esqueça que o povo perece por falta de... Amém? Então Esther capítulo 1, versículo 12, diz assim: a rainha Vasti, porém, recusou-se vir diante do mandamento do rei, por meio dos seus camareiros, pelo que o rei ficou muito irado, e ardeu nele a sua ira. Então aqui nós temos uma noiva, uma rainha, que foi criada por homens. Depois eu posso te passar, eu tenho um nome, né? Na verdade a Bíblia tem o nome de todos os eunucos que prepararam a rainha Vasti, e cada eunuco tem um nome. Se você for procurar a origem, cada nome tem um peso espiritual muito grande ali. E essa rainha, essa noiva, aqui no versículo fala assim: recusou-se diante dos mandamentos do rei. A analogia que eu quero fazer era alguém que se recusou aos mandamentos do Senhor e fez com que despertasse a ira. Então a rainha Vasti foi criada por pessoas que não amavam a Cristo, que não amavam e serviam ao nosso Senhor, e ela faz o que é errado diante do mandamento. Ela não segue o mandamento do rei e desperta a ira. Essa é uma noiva criada fora do padrão do Senhor, criado por pessoas fora do padrão do Senhor, preparado por amigos do noivo que não conhecem o coração do seu Senhor. Agora passe para a próxima página, Esther 2, versículo 17. Vamos falar da rainha Esther, a rainha Hadassa. Quando se fala de Esther, o nome de Esther é Hadassa, né? Esther é o nome que ela ganhou no palácio. E Hadassa era uma planta da época, né? Conhecida também como murta. E essa planta, ela tinha como função proteger o palácio, porque era uma planta que ela cobria todo o palácio. Então o meu coração, quando se fala da rainha Esther, está falando sobre a igreja. Leia diante de uma visão de que Esther é a igreja de Cristo. Leia todo o livro de Esther na sua casa e coloque assim: não, Esther representa a igreja. E você vai ver que poderoso é o propósito da igreja, amém? Esther 2,17 diz assim: e o rei, olha que diferença, amou Esther acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor à vista mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça uma coroa real e a fez rainha no lugar da rainha Vasti, ou Vasti. Então, e agora que eu percebi, né? Ela recebeu a graça e o favor do Senhor. É o tema que o Senhor colocou no nosso coração sobre esse ano. Então a rainha Esther foi criada com um homem que conhecia o coração do Senhor, o seu tio Mardoqueu ou Mordecai.
Ela foi criada por um homem temente a Deus, e olha o que o Senhor fez na vida dela. Ela recebeu a graça, o favor, ela foi coroada como rainha, ela era a preferida do rei, porque ela teve uma preparação, porque ela foi impactada antes, porque o seu tio sentou e falou: filha, que ele tratava ela como filha, vem cá, deixa eu falar com você. E até quando ela vai para o palácio, ela encontra também um outro homem, que eu não vou lembrar o nome agora, um eunuco também, que também vê graça e começa a favorecer ela mais do que os outros, porque o Senhor estava com ela, porque ela foi preparada corretamente para o noivo. A noiva deve ser preparada por alguém que conhece o noivo. Então, querido, essa função de preparar a noiva não é a função de toda terça, quinta, nós vimos aqui trazer uma palavra. Não, essa função é no dia a dia. Acrescentar pessoas ao corpo, acrescentar pessoas à noiva, transformar mais pessoas em noiva. Isso é nossa função no trabalho, essa é nossa função na faculdade, na escola, no nosso dia a dia, na nossa casa. Preparar mais noivas, olha que maravilhoso isso, querido. E uma outra função do amigo do noivo, uma outra característica, é que o amigo do noivo protegia a noiva. O amigo do noivo deve proteger e zelar pelo bem-estar físico, emocional e espiritual da sua noiva. Amém? Hoje eu estou à frente do Café Start, então agora em fevereiro nós vamos ter já o primeiro do ano. Se você está frequentando essa igreja, se identificou, né, como eu sempre brinco, se você não tem uma igreja, pega essa para você, né, e você quer ser membro dessa igreja, você vai ter um tempo comigo aqui, comigo, com a Ana, com o Beto, com o pessoal do Start. Mas aprove o Senhor eu estar à frente e falar sobre a visão da igreja. E por que eu falo isso? Porque eu fui machucado pela igreja. Ou melhor, não pela noiva, mas por alguns amigos do noivo, que talvez não por maldade, na verdade o meu coração do pastor do amor acredita que não é maldade mesmo. Por falta de sabedoria, alguns amigos do noivo me machucaram. E hoje, quando eu recebo pessoas aqui no café, eu posso falar: eu já estive machucado com a igreja. Eu já entrei aqui, eu falei de manhã, vou falar, eu cheguei aqui no café, o pastor Ivan ali atrás falou assim: o que você fazia na sua igreja? Eu falava: eu cuidava da mídia. Nossa, ainda cuido da mídia, misericórdia. E de adolescentes, né? Eu cuidava da mídia. Ai, que mais? Eu cuidava de pessoas. Tipo um pastor? Eu falei: tipo um pastor. Irmãos, eu já era pastor, mas eu estava tão machucado que eu não queria falar. E hoje eu posso falar para essas pessoas com autoridade, eu posso falar assim: eu já estive no lugar de vocês, de saber que precisa de uma igreja, mas tem medo de se machucar. Eu brinco que cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça, né? Então a gente fica arisco, a gente está cansado. Poxa, eu tenho 25 anos de cristianismo, já me machuquei em igrejas, mas eu nunca deixei de acreditar na igreja de Cristo, querido. Eu nunca deixei de acreditar, porque a noiva é o corpo de Cristo, é Deus se movendo na terra. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então ele se move através do corpo, ele se move através dos braços, que somos nós, através das pernas, que somos nós. Então eu nunca deixei de acreditar na igreja. Eu nunca deixei de acreditar de que a noiva de Cristo é imaculada, e eu quero fazer parte disso. Mas nós temos que zelar pela igreja. Nós temos que entender que a noiva, e presta atenção nisso, querido, eu quero jogar um peso dentro de você, uma responsabilidade. A noiva é o bem mais precioso do noivo. Por isso que há muito zelo dos nossos pastores, há muito cuidado sobre a igreja, sobre cada irmão, sobre cada família, porque nós acreditamos na igreja, porque a igreja é o bem mais precioso de Cristo.
Ela é a noiva, a prometida, que um dia em Apocalipse vai encontrar com o noivo. E nós estamos aqui para proteger, para cuidar físico, emocional e espiritualmente. Hoje, o que a gente mais tem é problema emocional. A pandemia deixou vestígios nas nossas almas. Somos ansiosos, crises. E eu não falei isso de manhã, mas pessoas com depressão, com síndromes, problemas psicossomáticos, sempre mexeram muito com o meu coração. Eu perdi meu pai se suicidou há uns 18, 17 anos atrás. E querido, eu não estou falando que ou melhor, é sim a cura. Mas eu comecei a trabalhar com pessoas, eu trabalhava com jovens, com adolescentes, eu via que eles tinham essas crises de ansiedade, essas crises de pânico, e eu comecei a fazer reuniões simples. Eu sentava com eles, nós falávamos dessas crises, e depois nós tínhamos um grupo para ler a Bíblia e fazer um devocional. Eu lembro que um jovem um dia me escreveu e falou: quando eu começo a ficar ansioso, eu oro e começo a ler a Bíblia, e eu não tenho mais crises de ansiedade. Mas você vai falar assim: claro, quando você faz uma leitura, você acalma a sua mente. Eu sei disso, querido, mas eu creio no poder da palavra. Eu creio que diante da palavra do Senhor, como eu sempre falo, do Deus que usa a terra como estrada dos pés, banquinho para descansar, você vai falar assim: eu estou com uma crise, mas o Senhor está cuidando de mim. O Deus que tem a terra inteira para se preocupar, aqui está falando que Ele se importa comigo, aqui está falando que Ele me escolheu. Falou o Senhor, quantas vezes ouvi? 2 vezes ouvi. Então, querido, nós temos que cuidar da igreja. E eu não estou falando de novo, não estou falando de instituição, não estou falando do prédio, é claro que você vai ter zelo pelas coisas aqui, né? Todo o aparato para que nós precisamos para ter o culto. Mas quando você entende que você vai ter o zelo pela igreja. Hoje de manhã eu fiz uma brincadeira com o Felipe e com a Letícia, né? Eu falei assim: Felipe, imagine se eu falar que eu amo você, mas eu não suporto a sua esposa, você vai se relacionar comigo? E a gente faz isso com Cristo. E daí a Letícia brincou, né, sobre eu falar que eu não gostava dela, que era pessoal. E daí minha esposa no carro falou assim: amor, é verdade, você tem que ter cuidado com quem você dá esse exemplo de você falar que não gosta, porque as pessoas são fragilizadas. E eu falei: poxa, realmente, né? Eu tenho que ter esse zelo. E nós temos muito esse zelo pela igreja, querido. Nós temos que cuidar, nós temos que entender o propósito. Nós temos que preparar uma noiva apaixonada, e não que nossas atitudes façam você se desviar. Eu falava de manhã, eu não tenho problema com tatuagem. Assim como o pastor Lore, também a gente recebe as mesmas perguntas. Tatuagem, música do mundo. Irmãos, tatuagem, música do mundo. O jovem cristão não pensa em outra coisa. Tatuagem, música do mundo. As mesmas perguntas, desde quando eu era adolescente, perguntava. E eu perguntava para o meu pastor também, né? Eu acho lindo tatuagem. Eu sou designer, eu tenho muitos desenhos lá que eu já falei: um dia eu vou tatuar, mas eu não vou tatuar. Eu nunca vou tatuar. Por quê, pastor? Porque eu sei que talvez eu ofenda alguém aqui da igreja. Eu sei que talvez seja pedra de tropeço para alguém. E daí eu falo isso para alguns jovens, falo assim: não, eu não faço porque eu posso... Alguém pode se escandalizar, mas você vai deixar de fazer o que você quer por causa dos outros? Eu falo: exatamente isso. Eu vou deixar de fazer
para eu ser bênção na vida dos outros, para eu ainda continuar podendo falar ao coração do outro. Talvez você não concorde comigo, não, tatuagem é pecado, tatuagem é errado, e está tudo bem, é sua visão, eu amo você, e por amor a você eu não vou fazer tatuagem, porque eu não quero descredibilizar a noiva de Cristo, eu não quero que você ache que a noiva de Cristo virou bagunça. E se você tem tatuagem também, não tem problema nenhum, você é noiva de Cristo, não é pecado, a Bíblia não fala nada sobre isso, amém, querido? Mas eu não vou fazer. Eu falo que entender o coração do Senhor, e eu falei de manhã, não é só entender a Bíblia, tá? Falar de mim, eu amo filme, querido. Gosto de procurar, gosto de drama, gosto de suspense, gosto de tudo assim, né? E também eu gosto de série. Automaticamente eu gosto de série, né? Porque é um filme mais longo. Só que eu abri mão do direito de assistir série. Assistir série é pecado, irmãos? Não é pecado. Ah, pastor, então eu vou assistir Lúcifer. Não, irmão. Vamos usar o bom senso, né, irmãos? Mas assim, assistir série não é pecado. Só que um dia o Senhor falou assim: filho, você vai parar. E eu sei que vocês não fazem isso, mas eu gostava de maratonar. Eu sei que vocês não fazem isso, não é direta para ninguém. Mas a gente acaba se empolgando e quer maratonar, e a gente dorme tarde. Aí eu pensei, imagina, eu chegar diante do Senhor e falar: olha, Senhor, em 2025 não deu para ler a Bíblia inteira. Aí falou: mas aquela série com 10 temporadas, 10 anos, você assistiu em 2, 3 semanas. Então hoje eu não assisto série, eu gosto ainda de minisséries, séries curtinhas, mas eu tenho até um amigo que ele fala assim: cara, assisti uma série, é maravilhosa, mas eu sei que você não vai assistir, mas deixa eu falar para você da série, porque o meu tempo é precioso e eu não quero gastar ele com coisas supérfluas. E de novo, tá tudo bem assistir série, querido, você gerencia o seu tempo, mas o Senhor cobrou de mim, então isso vale para mim. Assim como eu já vi pastores que gostavam de futebol e o Senhor falou assim: viu, no domingo você não precisa ficar assistindo jogo até a hora de vir no culto, né? Não tem nada de errado com futebol também, mas o Senhor, quando a gente começa a nos aprofundar no relacionamento do Senhor, Ele começa a mostrar coisas que não são erradas, que não são pecado, mas que vão melhorar a nossa vida, que nós vamos dar um passo a mais. Assim como eu falei, não vou fazer tatuagem, eu quero, tenho vontade, tenho desenhos prontos em casa, só mandar para o Elição, ele faz, mas eu não vou fazer, é contra a minha vontade, mas eu estou aqui para proteger a noiva, eu estou aqui para preparar ela, amém? E por último, o amigo do noivo deve ser fiel ao noivo e a seu propósito. Ele não pode se apaixonar pela noiva. O amor que ele tem é por quem ela é para o noivo. Ou seja, eu amo a igreja porque eu sei que ela é a noiva de Cristo. Nós amamos a igreja porque nós sabemos que ela é o corpo de Cristo aqui. Eu me converti com 16 anos, então vai fazer mais de 25 anos que eu conheci a Cristo. E quem vem das antigas assim, a gente sabe que a gente tinha uma admiração gigante pelos pastores, que a gente olhava. Eu lembro que eu era adolescente e o pastor Carlos de Votorantim, marido da pastora Vera, ele falou assim, eu lembro que era o final da campa, e isso marcou meu coração, porque hoje eu entendo. Ele falou assim: eu não ligo de você chamar eu de Carlos, não me chamar de pastor, de me chamar de Carlão. E eu na hora eu falei assim: tá amarrado, que falta de respeito, chamar o pastor pelo nome. Irmãos, a maioria dos jovens hoje me chama de Fleite. Eu não ligo de ser chamado pelo nome.
Ah, não, tem que chamar de pastor. Não, querido. Mas para o meu coração, aquele pastor, eu não teria coragem de chamar ele pelo nome. Ele falava, você pode chamar até de Carlão. Eu falei, está amarrado, Deus sou livre. Que falta de respeito. Chamar de Carlão, pastor Carlos. Por quê? Por causa da minha admiração que eu tinha por ele. E muitas vezes a igreja nos coloca, os pastores, coloca-nos num altar muito arriscado. Que se nós realmente entrarmos nisso, e nós temos, quando eu falo nós, é porque a Noelle e o Adler são meus primos, são parentes, e nós temos familiares que entraram nesse lugar, que são pastores que se acham quase anjos, né? Que acham que não usa o banheiro, não come. Então a igreja muitas vezes, sem querer, quando se fala da música gospel, ah não, porque tem ídolos, eu falo, gente, mas quem cria ídolo é o povo, não é o ídolo. O ídolo não se cria, venha me adorar. Quem cria é o povo. Então o culpado dos ídolos gospel hoje é os irmãos, somos nós, é a igreja. Nós criamos ainda ídolos. Então o noivo, ele tem como função proteger, ser fiel ao noivo. O amigo do noivo tem que ser fiel ao noivo e ao seu propósito. Como assim, pastor? Imagina Noé. Noé recebeu uma palavra, né? Deus falou para ele construir a arca, que ele ia destruir a terra. Aí Noé recebeu essa palavra, a Bíblia não fala quanto tempo, mas acredita-se que foi entre 80 e 100 anos para construir a arca. Irmãos, com 50 anos, Noé devia ser top com madeira. O cara devia manjar muito de madeira. O cara já estava dominando, era 50 anos, acordando cedo, pegando os filhos e ir para trabalhar com madeira. Imagina se Noé, com 50 anos, ele fala assim, vou abrir uma marcenaria. Vou trabalhar com móveis planejados. E ele começa a ganhar dinheiro. E ele começa a expandir o seu negócio. E a arca? E o propósito? O Senhor chamou ele para ser um grande empresário? Não, chamou ele para construir uma arca. Eu falo um exemplo bem absurdo. Até porque Noé elevou o nível naquela época com a justiça dele. Mas eu falo de um nível, eu fiz essa analogia absurda, porque nos pequenos detalhes nós fazemos isso. Nós nos perdemos ou perdemos o foco do propósito das nossas vidas. Imagina nós chegarmos no céu, no dia do juízo, no julgamento, e diante do Senhor eu falo assim, Senhor, eu abri negócio e eu sustentei missionários. Eu sustentei missionários na África, Angola, eu sustentei casas missionárias, eu sustentei casas que compravam, o projeto Meninas dos Olhos de Deus, que do Nepal, lembrei do país, que é de origem do Nepal, que compra meninas da prostituição. Não sei se vocês sabem, mas a gente já trabalhou com isso, ou melhor, nós já tivemos contato, né? A prostituição, querido, é uma bola de neve, porque a gente atendeu um caso em que a dona da casa, ela bancava todo o procedimento estético, e a prostituta sempre ficava devendo. Então ela vira escrava. Então imagina você chegar diante do Senhor e falar, olha Senhor, eu tive casas de recuperação, eu ajudei pessoas, eu investi, eu banquei, eu paguei. E o Senhor fala, tá filho, mas eu chamei você para ser pastor no interior de São Paulo. E aí? Pecado é errar o alvo. Aí eu falo para você, esse empresário que investiu e não foi pastor, investindo em missões, ganhando almas, ele pecou?
ele errou o alvo, ele errou o propósito dele. Então, nós somos chamados, querido, a ser fiel ao noivo e ao propósito. Muitas portas podem se abrir. Eu lembro que uma vez eu aconselhava um jovem e ele falava assim: meu pai quer me consagrar pastor. E eu falava: mas e aí? Eu falava: eu não sei se é meu chamado. Eu falei: então fale com seu pai, né? É seu pai. Ele falava assim: não, mas eu ser pastor vai abrir muitas portas. E lembro que eu falei para ele, e que porta que Deus precisa da sua carteirinha para abrir, querido? Eu, quando vou numa emergência do hospital, eu tenho que mostrar a carteirinha de pastor. É o único momento que ser pastor abre portas. Mas temos que ser fiel ao nosso propósito, querido. Não perder o foco. Eu fui chamado para amar. Por isso que brinco, por isso que eu ganhei esse apelido. Quando eu me tornei pastor, eu lembro que eu cheguei para o meu pastor na época e eu falei assim: pastor, o Benjamin era pequenininho, eu falei: eu não fui na ceia, nas últimas 2 ceias eu não tomei porque meu menino estava doente. Sabe, criança quando começa a ir na escola é uma benção, começa a criar anticorpos, né? Mas os pais sofrem. Eu falei: então faz 2 meses que eu não tomo ceia e ninguém foi levar ceia para mim. Só que a minha reclamação não era uma reclamação, querido. A minha reclamação foi: então eu posso me colocar nesse lugar de levar ceia e visitar hospitais? E eu lembro que o meu pastor riu e ele falou assim: agora você está entendendo quem você é. Porque eu não vim com problema para ele, não estou falando que você não deve trazer problema para nós, querido. Mas eu queria ali ser a solução do problema para algumas pessoas, eu queria ser a solução do problema para a igreja. E como eu comecei a visitar pessoas no hospital, comecei a levar a ceia, as pessoas começaram a ver o amor e carinho que eu tinha por pessoas. Eu me movo por pessoas, eu sei que o meu propósito é pessoas. Eu choro por pessoas, eu sofro por pessoas. Eu brinco que eu amo tantas pessoas que na pandemia eu ligava pedindo pizza só para abraçar o entregador. Porque eu amo pessoas, eu gosto de me relacionar, eu gosto de conversar, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. A Lauren beijou eu cedo, estava preocupada. Eu falei: Lauren, maquiagem na minha roupa é o que mais tem, minha esposa não é encanada, ela já conhece o marido que tem. O Senhor tem um propósito na minha vida e na dela. Se eu sou um pastor amoroso, como é que ela vai ter ciúmes? Mas eu escolhi certo, aleluia. Então, querido, eu sou fiel ao meu propósito, eu amo pessoas, eu amo me relacionar, eu vou sempre estar atento à igreja, eu vou sempre estar atento a quem não vem na igreja há muito tempo. Isso é natural, não só meu, mas da minha casa. Eu lembro que o Benjamin pequenininho, ele falava assim: pai, fulano e ciclano não vieram na igreja, segundo domingo. Porque é uma casa pastoral, o Senhor já me deu um sonho sobre isso. Nossa casa é uma casa pastoral. Então eu quero viver fiel ao meu propósito, fiel ao que o Senhor reservou para mim, porque quando chegar lá, no dia final, eu vou falar: Senhor, Senhor, e Ele não vai falar: eu não conheço você, eu não sei quem você é, aparta-te de mim. E para encerrar, eu queria que você abrisse o livro de Mateus, capítulo 13. Isso fala sobre fidelidade. Mateus 13, 44. Alguns anos atrás, o Senhor me pegou muito com esse versículo, querido. E eu fiquei meses só lendo esse versículo. Meu devocional durante meses era ler esse versículo. Eu acordava e eu li esse versículo. Aí depois de ler todas as versões que tem no celular, falei: Senhor, o Senhor quer falar comigo, o Senhor está colocando no meu coração isso daí. Eu fui buscar o original, e eu quero ler com você. Mateus 13, versículo 44, desculpa.
O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e por causa da sua alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Amém? Eu fiquei meses lendo esse versículo, até que o Senhor falou assim: filho, você precisa ter a alegria de encontrar o tesouro. E se você ver nesse texto, vai falar que o homem, ele vende tudo, ele deixa tudo que ele conquistou, tudo que ele teve, tudo que ele conquistou até aquela época, e com alegria, pulando de alegria, se desfazendo, deixando todo o passado para trás, ele compra o campo. Mas o foco não é o campo, o foco é o tesouro. A alegria daquele homem não estava no campo, estava no tesouro. Então quando você vem para a igreja, querido, é maravilhoso, é relacionamento, eu amo cada um de vocês, eu gosto de dar um abraço, mas o tesouro dessa casa é o Cristo. O tesouro que nós encontramos, a única coisa que nos faz querer vender tudo, deixar tudo, mudar a nossa rota, se converter. Que conversão é isso? Você está indo para cá, você vai para o outro lado. O que nos converteu foi encontrar o tesouro dentro do campo. E nós começamos muitas vezes a nos alegrar pelo campo. Ah, querido, você deixou tudo, não é para você se alegrar pelo campo. Não é para você se alegrar porque você tem um ministério, porque você tem uma carteirinha pastoral, porque você conquistou um cargo na igreja. Não, querido, tudo isso é o campo. Fique de pé no seu lugar. Queria chamar o pessoal do louvor. É muito fácil nós mudarmos de prioridade, nós perdemos o foco. E eu sempre alerto isso, querido: perder o foco dentro da igreja é muito arriscado, porque se você larga a igreja, você decide não ir mais, daqui a um tempo você sente falta e volta. Mas quando você se perde dentro da igreja, você pode viver anos perdido dentro da igreja e nunca voltar. Eu não vou fazer um apelo para vocês virem até a frente, para nós virmos até a frente, mas eu queria que você falasse para o Senhor se você tem sido o amigo do noivo que prepara a noiva, se você tem sido um amigo que protege a igreja, que guarda a igreja, um amigo que prepara as pessoas, que leva as pessoas a Cristo, a se apaixonarem por Cristo. Se você tem sido fiel a seu propósito, se você entendeu o seu chamado, se você tem sido a resposta de oração de algumas pessoas. Eu brinco que tem gente que é igual nuvem, quando vai embora o dia fica até melhor. E querido, cristão não pode ser assim. As pessoas têm que querer sentar com a gente porque nós exalamos a Cristo, porque nós encontramos o bom perfume, porque nós encontramos o tesouro no campo, e nós não estamos aqui pelo campo, nós estamos aqui pelo tesouro. E esse homem, ele com alegria, ele deixa tudo. Paulo ele fala numa das suas cartas: olha, tudo que eu conquistei, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei. Paulo era estudado, irmãos. Paulo era um cara que estudou, é um cara que se dedicou. Ele fala assim: eu considero tudo como esterco diante da oportunidade de conhecer a Cristo. Mais para frente, mesmo Paulo, depois de ter sido arrebatado, ele ainda diz: porque eu sigo para o alvo, que é conhecer a Cristo. Feche teus olhos, eu quero orar com você.